Gênesis 3, versículo 17 a seguir. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tomado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. O que nos chama a atenção nessa sentença proferida por Deus ao Adão é o conceito de maldição sobre a terra. No primeiro momento, a terra diz respeito a toda a criação. A Bíblia fala que toda a criação geme. Se encontra em aos Romanos, capítulo de número 8. A Bíblia fala que toda a criação geme como consequência do pecado dos nossos primeiros pais. 8, versículo 19, a seguir. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro de corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Toda a criação geme, toda a criação sofre as consequências do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Ninguém escapa. Esses abrolhos, espinhos, cardos, representam sofrimento sobre toda a criação. Não só na esfera do reino vegetal, como também do reino animal, incluindo os homens. E no reino animal, muito mais, porque existem os micróbios, as bactérias, os vírus, que promovem doenças. Além, claro, da violência imposta pelo próprio homem, a violência física, moral, ética. Quer dizer, nós estamos num mundo perigoso e tudo isso é resultado da desobediência dos nossos primeiros pais. A maldição atua a partir desse contexto aí, de males de toda sorte sobre toda a criação. A boa notícia é, a Bíblia fala que Jesus, ele se fez maldição para nos abençoar, para gerar esperança de um mundo melhor, aonde a Bíblia descreve em Apocalipse: não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais luto, não haverá mais morte e nem maldição. Porque essas coisas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. A terra, portanto, geme. Mas a terra também diz respeito ao próprio homem, conforme está escrito: tu és terra, tu és pó e ao pó tornarás. Salmo de número 103, versículo 14, é dito que Deus, quando olha para o homem, lembra que ele é pó. O homem também é pó. E ele é quem mais sofre em tudo isso, porque ele tem consciência, ao contrário do animal,
que um dia ele vai morrer, que a sua vida tem prazo de validade, o que não acontece com os animais. Por isso que essa consciência gera maior senso de angústia, de tristeza, de dor psíquica e também física, porque muitas vezes a dor psíquica reflete na parte física, que é chamada de doenças psicossomáticas. Portanto, a boa notícia, eu repito, é Jesus. Efésios 1, 3, é dito que ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Gálatas 3, 13 nos informa que ele assumiu a nossa maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que fosse colocado no madeiro. Jesus levou uma cruz em nosso lugar para nos abençoar. E a partir da bênção que virá sobre nós, toda a natureza, toda a criação, ao final será restaurada. É o que está escrito em 3:21 de Atos dos Apóstolos. A Bíblia fala que toda a criação será restaurada. Mas só serão beneficiados aqueles que são racionais, os que depositarem a sua fé no sacrifício único, perfeito e eterno realizado por Jesus Cristo. A própria criação irracional e até inanimada será beneficiada, mas a criação, ao contrário do homem, não raciocina. Os homens, para serem beneficiados, têm que fazer uso da sua liberdade de escolha, liberdade de decisão. Tem que optar por Jesus. 3:21 de Atos nos fala o seguinte: ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, Deus vai restaurar todas as coisas, começando pelo homem. É isso. Toda a criação foi amaldiçoada como consequência do pecado do Adão e da Eva. Mas Deus, que não tem prazer em maldição alguma, não tem prazer na morte, ele envia o seu filho para se sacrificar, assumir a condição de maldito para reverter toda essa situação em benefício de toda a criação, começando pelo homem. Mas o homem tem que crer. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Valério Pontes.